Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa live para levar até a você uma mensagem de fé, uma palavra amiga, orar por todos aqueles que precisam de oração, por todos aqueles que precisam da intercessão de um homem de Deus para a sua vida. São agora 18 horas e 4 minutos e nós vamos estar aqui até o término dessa mensagem. Eu gostaria que você que vai assistir ou que vai entrar nessa live, que ficasse até o fim, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e com certeza Deus vai abençoar a vida de todos aqueles que estiverem conosco nessa transmissão ao vivo, no nome de Jesus. Se você puder, já prepare aí o seu copo com água, o meu já está aqui preparado. Se puder também, já prepare a Bíblia, porque nós vamos ler uma mensagem muito forte, uma mensagem que fala a respeito de Josafá e de Acabe, o rei Acabe e Josafá, dois homens distintos, porém dois reis. Um era obediente à palavra de Deus, seguia a Deus, e o outro, ele acabou se desviando dos mandamentos de Deus, tá certo? Então, se você puder aí, já prepare aí o seu copo com água e nós vamos falar com Deus. Não está aparecendo aqui as pessoas. Já tem alguém aí assistindo com a gente? O que não está aparecendo? Apareceu uma pessoa aqui dando um like aí. Tem pessoas aí já assistindo? Se tiver pessoas assistindo, dá um amém aí, por favor. Com certeza Deus vai abençoar a vida de todos, no nome de Jesus. Amém? Então vamos falar com Deus. Se você puder aí, prepare a água, porque essa água vai ser consagrada e todos que beberem dela beberão de um santo remédio. Quando nós abençoamos a água, ela automaticamente é consagrada a Deus. E aí, essa água vira um remédio de Deus, né? A água em si já é um milagre. A água já é um milagre de Deus. É o único meio de matar a sede, é a água, né? Você vê que ela não tem cor, ela não tem cheiro e nem sabor, mas só a água pode matar a sede de uma pessoa. E Jesus disse assim: eu sou a água da vida, e aqueles que beberem de mim jamais terão sede, tá certo? Então prepare aí o seu copo com água, vamos entrar na presença de Deus. É momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesta noite de domingo, e juntamente com essa pessoa nós unimos a nossa fé, meu Senhor, para pedir em primeiro lugar a Tua santíssima misericórdia, pedir que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, que o Senhor venha nos lavar nesta noite, que o Teu Espírito ele venha sobre cada um de nós, que o Teu Espírito ele se renove a cada dia em nossos corações, meu Pai, que o nosso ser, que o nosso corpo seja o Teu santuário e que o nosso coração seja o Teu altar. É isso que nós te pedimos nesta noite, que o Senhor venha consagrar esse copo com água, abençoa esta água, que ela seja ungida, que esta água seja abençoada, e todos que beberem desta água recebam a saúde, que a doença venha a sair, meu Deus, que o mal do corpo dessa pessoa saia e que ela receba a saúde, que o Teu Espírito venha nos purificar de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Aquele que estiver doente seja curado quando beber desta água. Aquele que estiver desanimado receba ânimo. Que o Senhor venha abençoar através desta oração
em nome do Senhor Jesus. Beba desta água com toda a sua fé. Diga graças a Deus. Graças a Deus, eu vou orar por você. Receba aí agora, onde você está. Receba aí a saúde. Receba aí o milagre. Receba portas abertas. Porque Jesus, ele disse que assim, aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Ele disse: crer no Senhor Jesus estareis seguros. Crer nos seus profetas e prosperareis. Então creia e receba aí, que essa semana seja uma semana de bênçãos na sua vida, uma semana de vitórias. Receba o milagre de Deus em o nome do Senhor Jesus. Receba aí agora. Aquele que está doente seja curado. Aquele que está deitado num leito de dor, levanta e anda. Receba esse milagre na sua vida em nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba aí esse milagre na sua vida. Tá certo? Graças a Deus. Tenho certeza que através dessa oração, bênçãos vão acontecer, estão já acontecendo aí, aonde você está. Tá certo? Agora eu quero ler para você uma mensagem que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Vamos ler essa mensagem que eu quero que você entenda. Que você entenda o seguinte, que a pessoa que é de Deus, com certeza Deus sabe quem ela é. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus sabe de todas as coisas sobre nós, sobre o nosso respeito. Porque afinal de contas, foi Ele que nos fez. É mentira? Deus fez cada um de nós. E Ele diz que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Sendo que nós vivemos num mundo de pecado, vivemos num mundo de malícia, de covardia. E aquela pessoa que não estiver firme com Deus, aquela pessoa que se deixasse desviar, com certeza, automaticamente ela vai perecer. Foi o que aconteceu na vida do rei Acabe. Ele foi constituído rei de Israel, mas acabou se desviando, adorando a outros deuses. E o que a gente tem visto hoje acontecendo na vida de muitos que estão na igreja, mas estão afastados de Deus, e outros que estão até em cima de um altar e estão afastados de Deus, disfarçados. Mas, como nós falamos, Deus, ele conhece e sabe quem é quem. E nada aos olhos de Deus passa desapercebido. Então nós vamos ler essa mensagem aqui. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos de muita gente. Porque o que a gente tem visto, pessoal, é que a palavra de Deus está se cumprindo. Diz a Bíblia que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. E como que o diabo está trabalhando, fazendo com que as pessoas venham se esfriar na fé, venham se machucar, venham se magoar, se decepcionar? Ele trabalha através dos homens que acabam se desviando das coisas de Deus por causa do poder, do dinheiro. A corrupção é muito grande nesse mundo. A corrupção é muito grande. E se a pessoa não tiver um coração puro, limpo, se a pessoa não tiver uma vida com Deus, ela vai acabar caindo nessa armadilha. Eu estava lendo aqui antes a história do filho de Davi, Salomão, que Deus já havia falado com Davi que ele seria o rei,
o sucessor de Davi, e que Salomão queria fazer a casa de Deus. Mas você vê que lá na frente, diz a Bíblia aqui, que Salomão, ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Um homem que pediu a Deus sabedoria, e que lá na frente acabou se desviando, acabou perdendo a fé em Deus, né? Ele acabou se corrompendo, adorando a outros deuses. Então, é assim que o diabo trabalha, fazendo a pessoa se desviar da fé em Deus. Nós temos defeitos? Sim. Somos falhos? Somos. Pecadores? Somos. Mas Deus, Ele odeia quando a pessoa se desvia o coração dela da fé em Deus. E o diabo trabalha nisso, quer desviar o coração da pessoa, a fé da pessoa no Deus vivo, para adorar a outros deuses. Vamos ler aqui então 1 Reis capítulo 22. Diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel, que era Acabe naquela época. Disse o rei de Israel a seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-las das mãos dos reis da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja em Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então Josafá foi até lá o rei de Israel, que era Acabe, e eles se juntaram para pelejar contra o rei da Síria, né? E disse: essa terra não é nossa? E aí o rei de Israel, que era Acabe na época, perguntou a Josafá: você vai com a gente nessa peleja? E Josafá disse: nós vamos nessa peleja. E aí olha só que bacana, vamos lá. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha só, Josafá, um homem de Deus, a Bíblia diz que Josafá fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então Josafá disse assim: vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse, ele perguntou ao rei, aos profetas, perguntou assim: nós iremos à peleja como Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Então eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos dos reis. No versículo 5, olha o que diz aí no título: a profecia dos falsos profetas. Então, eu estava lendo aqui um estudo antes de ler na palavra, meditando nessa palavra, né? A Bíblia diz que Deus, Ele colocou um espírito mentiroso na boca desses profetas, porque Deus queria que Acabe morresse, porque Acabe estava fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. Acabe estava levantando altares a outros deuses, acendendo incenso, sacrificando a outros deuses. E Acabe acabou se casando com Jezabel, uma mulher que era idólatra. Foi ela que mandou matar Elias, porque Elias foi lá e destruiu, matou todos os profetas de Baal, porque Acabe passou a ser adorador de Baal através dessa mulher chamada Jezabel. Então você vê que Acabe foi constituído rei, e Deus constituiu esse homem como rei de Israel. Como eu estava dizendo, se a gente não guardar o nosso coração, acabamos nos desviando da fé. E é isso que eu estou falando. O Espírito Santo está dizendo isso para você. O diabo,
ele tem feito muitas pessoas se desviar da fé no Deus vivo, para que a pessoa acabe adorando a deuses que estão mortos. É o que a gente tem visto hoje em dia. A gente anda pelas ruas e conversa com muita gente de todo tipo de religião. E hoje eu conversando com uma senhora, ela perguntou: o senhor é cristão? O senhor é evangélico? Eu falei: sou cristão. Ah, tá, porque a gente vê e tal. E aí a pessoa disse: eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar para a igreja, para Jesus, porque eu estou pecando muito, eu estou fazendo muita coisa de errado. Uma senhora já, tenho xingado muito palavrão e essas coisas. Eu falei: a senhora, se a senhora fizer o que a senhora está falando, vai tomar a melhor decisão da sua vida. Então veja você, uma senhora, um exemplo que eu estou lhe dando, que estava na presença de Deus e hoje está afastada. Por quê? Porque esse mundo faz com que a pessoa se apegue a ele. E a pessoa que não vive na fé, deixa de orar, de buscar, de jejuar, de estar ali com Deus, ela com certeza, ela vai ser tragada por esse mundo mau, esse mundo que jaz do maligno. Quantas pessoas que a gente viu, grandes homens de Deus, que a gente admirava, que a gente às vezes olhava aqueles grandes homens de Deus ali pregando, e hoje se perderam por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa do dinheiro, do poder. E é isso que aconteceu com Acabe. É um ditado que tem aí popular que diz: você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Aí você vai conhecer tudo que está dentro daquela pessoa. Então, Acabe fez o que era mal perante aos olhos de Deus. E Deus queria que Acabe morresse. Então, Acabe, através do rei de Israel, do rei de Judá, que é Josafá, mandou chamar os profetas e perguntou: iremos para a peleja contra Ramote Gileade ou deixaremos de ir? Eles disseram, versículo 6, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha só, tá vendo? Olha só, os profetas disseram: vocês podem ir, pode ir, que o Senhor entregará os seus inimigos nas suas mãos. E é o que a gente tem visto hoje, pessoal. Muitos profetas que são falsos e manda a pessoa: vai, que Deus é contigo, você vai arrebentar, mas já estão afastados de Deus. Já estão afastados de Deus. Quantos que a gente conhece aí que estão no altar, que são líderes, e que estão aí, que estão já dando ouvidos a deuses pagãos, a religiões pagãs. A gente tem prova aí, vê na internet, quantos líderes que estão aí em religiões aí, só para ter poder. Quantas alianças, como o rei Acabe, ele queria fazer aliança com esse rei aí, que era inimigo do povo de Israel. Quantos aí que estão fazendo alianças para ter poder? A gente vai fazer aliança com fulano de tal na política para a igreja não fechar. Quer dizer, Deus, ele não se agrada disso. A pessoa, ela não pode fazer aliança com as trevas. Deus não tem aliança com trevas. É ou não é verdade? Então é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Por isso que está acontecendo o que tem acontecido no mundo. Porque muitos estão desviados da fé em Deus. Então os falsos profetas, que no estudo que eu li, diz que Deus colocou esse espírito de mentira na boca deles, porque Deus queria que Acabe morresse. Então os profetas enganaram o rei de Israel: não, vocês podem ir, pode pelejar contra o seu inimigo que vocês vão prevalecer. Disse, porém, Josafá, que é o rei de Judá:
um homem de Deus, que fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Eram 400 profetas, mas Josafá estava com o pé atrás. Não tem mais aqui algum profeta não para a gente consultar ele? Josafá estava achando muito estranho. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não falei o rei assim. Quer dizer, não fale dele assim, rapaz. Ele é um profeta, um homem de Deus. E o rei Acabe ficava revoltado com esse profeta, Micaías, porque Micaías nunca falava pro Acabe coisas boas, porque o cara estava no pecado, o cara estava cometendo coisas erradas. Como é que o profeta ia falar para ele coisas boas? Ele disse: poxa, esse profeta aí não gosta de mim não, ele nunca fala coisa ao meu favor, só contra mim. Mas aí Josafá disse: não fala isso dele, rapaz. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse, no versículo 9: traze-me depressa Micaías, o filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregarás nas mãos dos reis. Todos os 400 profetas estavam dizendo: vocês podem ir, que vocês vão prevalecer. Apenas um, Micaías, estava dizendo ao contrário. Vamos ler que você vai entender o que aconteceu, o que o rei Acabe mandou fazer com esse profeta que estava falando que eles iriam para a batalha e iriam perder. Olha só, a profecia de Micaías. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. 400 homens falando a mesma coisa. Vai, que Deus vai te dar a vitória. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Olha aí. Olha só. Já estava querendo... Já estava querendo comprar o profeta. É melhor você ir lá e falar o que eles estão falando. É melhor você falar tudo que eles estão falando. Olha só, entenda o que eu estou falando para você. Respondeu Micaías: tão certo, olha só, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos dos reis. Olha só, o Micaías acabou dando ouvido ao mensageiro e falou a mesma coisa que os profetas, todos os 400 profetas falaram. Mas olha só que forte, presta atenção. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? O rei sabia, o rei de Israel, que é o rei Acabe, sabia que Micaías não estava dizendo a verdade. Porque esse profeta Micaías nunca falava que Acabe ia vencer uma batalha, porque a consciência dele pesava. Porque ele sabia que fazia mal que é perante o Senhor. Ele fazia as coisas erradas, cultuava os outros deuses, essas coisas aí
que a gente já acabou de falar. Então ele disse: fala a verdade, rapaz. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Ele alertou: ouve, Acabe, ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu-lhe ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Olha só, pessoal, você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Preste bastante atenção, que isso é forte. Um espírito maligno se apresentou diante de Deus e disse: olha, eu vou enganar eles. Porque o diabo já estava com sede nele, e Deus já queria tirar esse Acabe do reinado de Israel, porque o povo já estava sofrendo muito. Então, olha só o versículo 21. Versículo 20: perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito do meio deles ali, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como você vai enganar? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então, o que quer dizer isso? Que tem muitos profetas que enganam o povo. Que um espírito mentiroso fala através da sua boca. E o espírito mentiroso diz: vai, aonde Deus diz: não vai. Você vai arrebentar. É isso. Só dá palavras de vitória. Hã? A pessoa vai na igreja, ela só recebe palavra de vitória. É mentira ou é verdade? Porque se falar a verdade, o povo não vai. Se pregar salvação, vida com Deus, o povo não quer saber disso. E o pastor, para não ter a igreja vazia, vai pregar mentira. E é isso que a gente tem falado há tanto tempo. Mas as pessoas não conseguem entender. Há tanto tempo que a gente vem falando isso aqui na igreja. As pessoas não conseguem entender. Que mesmo o cara tá lá todo arrumadinho, todo de gravatado, relógio bonito, perfume cheiroso, carro do ano, a igreja bonita, linda, maravilhosa, ar-condicionado, e o cara só prega bênçãos, que você vai arrebentar, que você vai vencer, porque ele quer que a pessoa fique ali na igreja. Vou lá na sua casa fazer uma oração, tudo por interesse. E o povo sofrendo, o povo se perdendo, o povo não quer mais saber de salvação, o povo não quer mais saber de vida com Deus, o povo só quer saber de vitórias. É dinheiro no banco, dinheiro no bolso, causa na justiça ganha. O povo só quer saber disso. Então Deus perguntou a esse espírito: como é que você vai enganar eles? Eu vou ser espírito mentiroso na boca desses profetas. 400 profetas, 400, que falavam a mesma coisa. Um apenas que falou que o rei Acabe e Israel iria perder aquela batalha. Você está entendendo isso, sim ou não? Respondeu ele, versículo 22 novamente: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás?
sai e fazei-o assim. Quer dizer, Deus vai lá, disse, vai lá e faz isso aí mesmo. Deus permitiu. Deus tem permitido isso acontecer. Se você tem um pouco de noção do que eu estou falando, se você está na fé, no Espírito, com certeza você está entendendo o que eu estou falando para você. Deus permitiu que esses 400 profetas falassem mentira, porque o povo de Israel estava adorando a imagens, o povo de Israel tinha se desviado de Deus, o povo de Israel já não sacrificava a Deus, o povo de Israel estava afastado, e por isso Deus queria, porque a culpa disso era do rei que havia se desviado, casou com Jezabel. O povo estava adorando a Baal, deixou de adorar o Senhor, que fez tantas maravilhas na vida deles, para adorar a Baal. A pessoa entra na igreja cheio de problemas. Quantas pessoas esteve conosco que foram curadas, abençoadas, libertas, que contaram vários testemunhos. Mas quando a gente fala a verdade, a pessoa, ela não quer aquilo, ela quer coisas boas. Ela quer que o pastor a engane. É melhor a mentira do que a verdade. Quantas vezes a gente já falou isso? E a pessoa acabou indo embora. A pessoa acabou se desviando. E a gente vai ver aonde elas estão, perdidas. Deus curou, sarou a ferida, e a pessoa acabou se desviando. Hoje a gente vai falar de Jesus, não quer nem saber. E isso entristece a gente. Deixa a gente entristecido. Porque Deus sabe e conhece o nosso coração. Só Deus sabe o que se passa dentro do meu coração. Nem a minha esposa que está aqui, ela me conhece o que está dentro de mim. Mas Deus sabe. Deus sabe. Ele conhece a cada um de nós. Pode ter a certeza disso. Não adianta eu estar aqui me disfarçando. Porque se eu estiver te enganando, me disfarçando, quem vai sofrer vai ser eu. Você acha que se eu fosse como Acabe, eu já não estaria morto nos dias de hoje? Ou será que Deus permitiu que um espírito de mentira falasse através da minha boca? É só você tirar suas conclusões. Você que nos assiste, que tem acompanhado o nosso trabalho, tem aqui várias pessoas, Fernando Peçanha Júnior, Igor Fernando, Michele Maciel, Frank Célia, Pastor Vamberto, Lourdes Marra, Marcos, Clarice, Marilene e várias outras, Marcos, Márcio, Melo, todas as pessoas que nos acompanham. Será que as palavras que a gente fala é de um espírito mentiroso que está falando através de nós? Todas as vezes que a gente fala de salvação, da pessoa se arrepender, será que isso é do diabo? Será que isso é um espírito mentiroso? Mas é o que a gente tem visto aí afora. E tudo que está escondido vai ser revelado. Grandes catedrais, você vê aí a própria Igreja Católica e várias outras igrejas vão cair. Porque estão mentindo, não estão pregando a verdade. Não estão falando a coisa certa para a pessoa ter vida com Deus. Passa a mão na cabeça, fala para a pessoa o que ela quer ouvir. O rei Acabe ficou revoltado com Micaías porque ele não falava aquilo que ele queria ouvir. E aqui na igreja você nunca vai ouvir a gente falar o que você quer ouvir, não. Você vai ouvir o que Deus quer que você ouça. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, tudo bem. Quantos vizinhos a gente tem aqui na frente, outros lados que vieram aqui, a gente pregou sobre a vida com Deus, a pessoa não quer. Em outros lugares que a gente estava com a igreja e falamos a verdade, a pessoa não quer. Ela quer que a gente fale mentira.
Ela quer que a gente fale para ela o que agrada a ela. E Deus permite? Permitiu. Você acabou de ver aí. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás? Quer dizer, Deus perguntou ao Satanás: você vai enganar ele e ainda vai prevalecer? Uma pergunta, ele disse: sim, então vai lá. Vai lá, eu permito que você fale mentira através desses profetas. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso, versículo 23, leia aí comigo. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaã, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? O cara ficou revoltado, deu uma tapa na cara de Micaías, o profeta. Disse Micaías: eis que o verás daquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O rei mandou prender Micaías e falou para ele não dar nada para ele comer, para ele passar fome e sede, até que ele voltasse da batalha. Disse Micaías: se o Senhor voltar em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Isso é muito forte, gente. Se você voltar aqui em paz, então Deus não falou através da minha boca. Tá vendo? Ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. O rei de Israel, Acabe, aquele mesmo que se desviou do Senhor e começou a adorar Baal, ele entrou na peleja com outra roupa, porque quando o rei ia para uma batalha, as vestes do rei é diferente da veste do general, dos soldados, dos guerreiros, entendeu? O rei tem uma vestimenta totalmente diferente, um cavalo totalmente diferente, uma lança diferente, a espada dele é melhor, tudo do rei é melhor. Depois vem o general, depois vem os soldados. Mas o rei Acabe, ele se disfarçou como um soldado qualquer lá. Se disfarçou. É o que tem feito muitas pessoas aí que se dizem pastores, bispos, homens de Deus, que têm se disfarçado. E o espírito mentiroso falando através da boca deles, dizendo que o povo só vai vencer. Que o povo só vence. Que não é para o povo se consertar, não é para o povo se arrepender, não. É só o povo colocar dinheiro no altar que eles serão abençoados. É só o povo fazer voto de oferta, de isso e aquilo, que vão ser abençoados. E o povo cai nessa. Porque o povo não quer ouvir a verdade. E é desse jeito que a gente está vivendo nos dias atuais. Aí a pessoa não vence, tudo dá errado, ela se decepciona, e aí volta para o mundo, e depois para buscar essa pessoa é muito difícil. Infelizmente é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Então ele diz mais: disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de quê? De Israel. Ele não queria briga com Josafá, tanto é
que antes da batalha ele mandou mensageiro falar: ó, Josafá, eu não quero briga com você nem com teu povo não, entendeu? Eu não quero briga com você. Mas Josafá se aliou a Acabe, porque eles eram o mesmo povo, né? Entre aspas, Israel era de Deus, Israel estava adorando a Deus, entre aspas. E esse rei aí da Síria disse: olha, falou para os soldados dele: não quero que você não mate ninguém, só quero o rei de Israel, quero a cabeça dele. Assim que o diabo está querendo a cabeça de muitos que estão aí na mão do diabo. Tem muitos aí na mão de Satanás, que ele está doido para acabar com a vida desse pessoal aí. E não só morrer, mas espiritualmente, principalmente. Principalmente, muitos estão aí saindo das suas respectivas igrejas e perdidos na vida, porque eles se deixaram levar pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, e deixaram de falar a verdade para o povo. E o diabo está com gosto de sangue na boca por esses aí. Ora, o rei da Síria dera ordem, seja bem-vindo aí o Márcio Carneiro também, dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos nem contra grandes, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente, olha só, ouve o que eu estou te falando. Quando viram o rei Josafá, disseram assim: certamente esse é o rei de Israel. E partiram para cima dele para matar ele. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Eu acredito que Josafá gritou: meu Deus, meu Senhor. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Josafá estava ali numa batalha, e esses aí eram inimigos de Josafá, mas Deus livrou a Josafá, como tem livrado a todos aqueles que são de Deus. Deus tem livrado todos aqueles que são dele. O diabo pensou que ia pegar ele, pensou que ele era o rei de Israel. Vamos lá, vamos matar ele. Você vê a maldade do rei Acabe. Olha a maldade do rei Acabe. Ó, você vai com a sua roupa de rei, você vai com a sua roupa de guerreiro, de soldado, que ali não tinha nada escrito que ele era o rei de Judá, né? E o rei Acabe foi disfarçado como um qualquer. Você já viu a maldade dele. Deus conhece o coração de cada um de nós, meu amigo e minha amiga. Você acha que Deus não conhece, não? Deus sabe a maldade do coração de muita gente. Tem muita gente maldoso por aí. Deus conhece. Então, quando foram para matar Josafá, quando viram ele, disse: esse é o rei de Israel, vou matar ele. E Josafá gritou, e eles viram que não era o rei de Israel, deixaram ele ir. Hoje, vou pegar um exemplo como hoje, de manhã cedo, eu fui levar um passageiro na Penha, de Realengo até a Penha. E o rapaz entrou todo cheio de tatuagens, todo estranho, falando. E eu, tudo bem e tal. E aí, chegou lá na Penha, era numa comunidade e estava tendo operação. Quando eu entrei na curva, já estava lá os policiais armados. Eu abri o vidro, disse que era Uber. Ele olhou para mim: beijo, você é Uber? Olhou, abre aí carro, olhou para a cara do rapaz que estava do meu lado: e você? Tá vindo da eu moro em Realengo. Você tá fazendo o que aqui? Eu vim na casa da minha namorada. Desce do carro que eu quero conversar com você aí. E o policial mandou eu abrir a mala do carro. Eu abri, olhou, nem quis mais conversa comigo. E revistou o cara e tal. E ele falou assim: pode ir, meu irmão, vai em paz. Falei: amém. E ele ficou lá. O que aconteceu eu não sei. Quem era o rapaz também não sei. Só sei que Deus livra aqueles que são dele.
E o policial falou: rapaz, você vai e desliga o teu aplicativo porque a área aqui está pesada. Não aceita corrida por aqui não. Eu falei: tá bom. E fui embora com Deus. É desse jeito que acontece. Josafá gritou: meu Deus! E aí eles: esse não é o rei de Israel. Então o homem entesou um arco. O homem pegou um arco de flecha e, atirando ao acaso, ele pegou a flecha e tirou ao acaso. Jogou lá no meio do povo inimigo e feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. O homem, soldado, pegou a flecha e atirou por acaso. Aonde pegou? No rei de Israel, que estava disfarçado entre as juntas da sua armadura. Ele estava com tipo colete, a prova de bala. Mas por que a flecha entrou? Porque as brechas que ele deixou com Deus estavam abertas. Quando a pessoa está mal com Deus, ela tem brechas. E o diabo sabe onde estão as brechas e acha. E entra e mata. Mata tanto fisicamente como espiritualmente. Tem muita gente aí que está morrendo espiritualmente. E fisicamente também. Por quê? Porque o diabo achou uma brecha. E entrou e está ali trabalhando. No coração, na mente daquela pessoa. Sujando, manchando, de tudo que é ruim. Você viu que não adianta se disfarçar. O diabo é o nosso inimigo. É o nosso adversário. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo devorar nossa alma. Seja bem-vinda a Nilza Maria, o André, a Janaína Amaro. Então, se você tiver uma brecha, meu amigo, minha amiga, já era. Satanás vai entrar e vai querer acabar com a tua vida. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Deus já havia dito que até os cães iriam lamber o sangue de Acabe. Deus odeia aqueles que abandonam a fé em Deus para adorar outros deuses. Quanto aos mais atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Então essa é a história daqueles que se afastam de Deus. Certamente morrerão fisicamente ou espiritualmente. E é o que a gente acabou de dizer, meu amigo, minha amiga. Deus permite que espíritos de mentira falem através de profetas que só querem tirar o sangue das ovelhas, só querem proveito próprio. Mas nada está desapercebido aos olhos do Senhor. Então mantenha a sua fé em Deus, continue firme, guarde o seu coração. Amém? Você que está desviado, volte para Jesus o mais rápido possível. Como eu falei para essa senhora, falei: senhora, volta para Jesus. Ele está vindo. A gente está vendo aí os acontecimentos. Jesus está vindo e Ele vai levar aqueles que são dele. Se você morrer hoje sem salvação, já era. Eu disse esses dias isso para uma pessoa. A gente pode morrer, todos morrerão. O pior é morrer sem estar salvo. Pessoa espírita. Ela ouviu, se calou
E eu acredito que está meditando nisso até hoje. Então, meu amigo, minha amiga, volte-se para Jesus. Jesus quer a sua alma. O diabo também quer. Há uma briga entre Deus e o diabo para pegar nossa alma. Quem será o dono dela? Aí você que decide. Amém? Que Deus abençoe a todos. Guarde essa mensagem no seu coração. Fique firme, porque muitas coisas ruins estão por vir. Se eu falar para você que vai vir coisa boa, estarei mentindo. Muitas coisas ruins virão, mas aqueles que são de Deus são como um monte de Sião que não se abala. Não deixa nada te abalar, não deixa nada manchar a sua fé. Tenha certeza de que Deus é contigo. Se você é com Ele, com certeza Deus é contigo. Amém? E eu vou orar por você, como tenho orado todos os dias, e peço, ore por nós também. Precisamos da sua oração, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira estaremos aqui novamente nessa fé, no nome do Senhor Jesus. E outra coisa que eu queria dizer para você: jamais enterre o seu talento. Se Deus te deu um talento, multiplique ele. Nada está perdido. Aquilo que você quer ser, seja. Amém? Aquilo que você quer ser, seja. Invista no seu futuro. Invista no seu futuro, porque Deus se agrada disso. Tá certo? Deus abençoe. Até a próxima.